Lucas Carinha. Bom, eu vou seguir falando no tema da PPP e eu quero dizer o seguinte, colegas. Hoje foi falado aqui sobre a possibilidade de uma CPI na área da saúde. Mas nós não podemos descartar o tema de uma possível investigação ou nós nos debruçarmos de forma mais atenta no tema da educação e no tema da CPI. Desculpe, estou profetizando. E no tema da PPP, da educação. Boa parte, vereador Lucas. Isso aconteceu da forma mais atrapalhada possível, né? Eu vi o movimento comunitário denunciando 2 escolas num bairro próxima, sem planejamento, de uma maneira atrapalhada. A primeira pergunta, e que bom que o prefeito, em razão da pressão, das derrotas que tem sofrido nessa casa, se rendeu e vai chamar todos os vereadores, vai convidar os vereadores, né? Então, isso é um gesto importante e que não diminui a intensidade da nossa oposição e da nossa crítica. Primeira coisa que eu acho que fica nítida é que a demissão do Caberlon tem a ver com essa incompetência. Não só essa, como em várias outras, que enganou uma cidade inteira. Isso foi pauta de campanha, PPP da educação infantil, Caxias ia ser premiada até na ONU, que ia ter escolinha, ia sobrar vaga, construção, e a PPP e a iniciativa privada era bom, nós não conseguimos, pois entregaram e não deu certo. Porque não fizeram os cálculos. Não fizeram os cálculos adequadamente. E as crianças vão continuar sem escola e Caxias vai continuar tendo que comprar a vaga da iniciativa privada, a preço caro e muitas vezes serviço ruim. Fruto da incompetência do governo que não dialoga, que não escute. Inclusive, eu fico pensando, vocês sabiam, nós temos eu lembro na campanha eleitoral, num debate aqui com a candidata Denise, que era minha candidata, e com o candidato Scalco. O prefeito falava muito em inovação, né? Não era inovação, inovação, inovação. Quem é que é secretário de gestão e inovação? Quem que me ajudem aí, a turma do governo? Não sei direito. Gregory, quem que é o vice? Adjunto? Cassina. Então, na inovação, nós temos a Gregory e o Cassina. Com todo o respeito que eu tenho a ambos. Mas o que melhorou, o que inovou, o que qualificou, Então não é sério, né, gente? Não é sério do ponto de vista daquilo que se propõe. Vocês querem mais? Tem mais. Foi falado aqui da policlínica. E aí a policlínica, meus abençoados e minhas abençoadas. Mas tem mais. O aeroporto. Como é que está a licitação do aeroporto? O recurso do governo municipal, do governo estadual, para as obras no Hugo Cartergiani. Como é que está? Querem mais? Tem mais. Adiado o concurso de arquitetura da Avenida Júlio. Está aqui no jornal, citadino de hoje. O que aconteceu nesse aqui? Querem mais? Tem mais. Por que o projeto da entrada do Planalto se modificou? Porque foi aprovado um projeto. Está para ser inaugurada uma obra lá no Planalto que se vendia, que ia resolver o problema das mortes. Não era viaduto com passarela, era rótula ou semaforização. Eu ouvi a Margarete aqui, ex-secretária de Planejamento. Mas lá no Planalto é mais do mesmo. E foi bem mais de 6 milhões, porque vocês lembram que uma empresa desistiu, outra... Teve o remendo da Codeca no segundo turno. Lembram da propaganda no segundo turno da Diló? Drone, o Planalto, aquela entrada vai ter... Agora está prestes a ser inaugurado. E os alunos do Melvin Jones para subir da Vila Ipiranga continuarão tendo que enfrentar os carros. Então, o que acontece? Falta planejamento, é a inovação, o que houve? Maesa, vocês lembram da Maesa? Porque a Maesa, vamos fazer, vamos acontecer, dá para botar secretaria, não sei o quê. Aí o coitadinho do João,
que eu sei que muitas vezes é esquecido, preterido por outros interesses palacianos, né? Que eu sei que às vezes tem fogo amigo aí, e não é do meu partido, não tem nenhuma relação de preferência ou não, mas falo do João porque levou o meio ambiente. E se não fosse a competência dele, não teria nenhuma secretaria lá e tá caindo tudo. Daí me digam, meus abençoados, com a incompetência da gestão municipal, qual é a empresa da iniciativa privada que vai investir 100, 200 milhões para reformar a Maesa? Sendo que nós não conseguimos botar uma secretaria lá. Então eu espero que, além dos anúncios, o grande anúncio que vai ter é uma nova empresa lá na UPA, né? Esse é o grande anúncio, grande anúncio. Meus queridos, se Caxias não tem dinheiro nem para pagar a folha e tem que fazer investimento, e nós temos uma alta capacidade de endividamento, o que falta para o chefe do Poder Executivo provocar essa casa para liberar recurso? Como é que é lá na tua casa, vereadora Daiane? Se não tem 500 mil para comprar apartamento e a senhora quer, vai na Caixa com seu companheiro, que não sei, acho que não é o caso, que a senhora é bem abastada, não estou brincando, mas vai na Caixa com seu companheiro, comprova que não está na SPC e faz o financiamento em 30 anos. Não é assim? Tá, mas em Caxias nós não estamos na SPC, errou ali uma coisa, acho que saiu da SPC, que disse que estava enganado. Mas dá para pegar dinheiro e fazer o investimento. Nós estamos esperando o quê? Isso é uma parte, vereador Daí. Vereador Lucas, exatamente. Agora já tinha várias coisas para falar. Um setor de captação de recursos, como foi falado, que não é só o dinheiro de Brasília, lá dos governos, tem vários investimentos que a gente pode estar buscando, né? Saudades do Rodrigo Colognese e do Diogo, que trabalhavam muito na captação de recursos do governo Sartori. Trabalhavam lá com o Búrigo, eu trabalhei junto e eu vi o quanto eles se viravam de sobe e desce para Brasília e vai atrás de captação de recursos. Falta isso. E já foi apresentado até para o prefeito Adiló isso. Falar da inovação que o senhor trouxe. Caxias, em 2023, era considerada a 6ª cidade em inovação. Agora é a 19ª. 19ª. Informação do Elvio Gianni, ex-secretário de inovação, né, que me passa agora o Elvio, né, em 2023 e a mudança agora para 2025, que foi a última tiragem. Sem falar da obra do Planalto. Convidei o senhor para assinar junto um pedido de informação sobre a obra do Planalto. Queremos entender, afinal, o que foi feito ali, qual que é o projeto, o que era o projeto inicial, o que mudou. Os moradores já nem sabem mais o que vai ser ali naquele local ali, principalmente a questão de segurança na travessia. Então, nós logo mais não fizemos em pedido de urgência, por entender que poderíamos aguardar as respostas, mas vai vir para essa casa, já está protocolado o pedido de informações do Planalto. Obrigado, vereadora Dani. Vereador Juliano Valindo Serrano. Vereador Lucas, eu acho que toda a crítica sendo construtiva ela é bem-vinda. Vereador. Porque é o papel da oposição. Mas assim, nós temos que estar bem claro que nos próximos meses vai iniciar aí as pavimentações comunitárias, que é as ruas que tanto o D'Ambrosio cobra e eu também cobro bastante. Acho que vai ter em breve a assinatura aí, acho que de início das casas lá da Vila Sapo, que eu cobro já há alguns anos. Então, existe essa esperança até o final do ano. Então, vai ter aí a questão do aeroporto de Vila Oliva, ali Fazenda Souza, aquela região. Mas algo fundamental, que também nós estivemos lá em Brasília e conversamos lá com o nosso deputado federal, Paulo Pimenta, que ele relatou que nos próximos meses também estará aqui em Caxias, que é fazer um encontro aqui junto, inclusive, com toda a equipe do PT e PCdoB e outros vereadores, que é para a assinatura do início ali daquela obra do viaduto que será na frente da Pista Rodoviária Federal, ali, da BR-116. Então, nós temos aí coisas positivas e questão das escolas aí acredito que também aí em breve vai iniciar essas obras aí. Temos que trabalhar em equipe, em parceria e juntos. Nós estamos trabalhando. Eu, quando tive presidente da casa, conversei várias vezes com o prefeito Adiló. Não era da base. Várias vezes que era chefe do Poder Legislativo. O prefeito Adiló esteve aqui algumas vezes. Eu provoquei conversas, destacava os problemas da relação republicana que tinha que ter. A questão é que precisa escutar e precisa fazer. Aqui nós não vivemos isolado. Nós temos o Mauro, meu amigo Mauro, que presta um serviço importante para Caxias. Mas não adianta ter o Mauro sozinho lá.
Tem cidade de 30 mil habitantes do Brasil que tem um escritório com projeto buscando. O Mauro faz o ciceroneio político, leva até... Mas não tem quem faça projeto, minha gente. Então, assim, ó, vivemos tempos difíceis e, ao que tudo indica, não vejo muita perspectiva de melhora. O problema é que quem perde é a cidade. Muito obrigado. Desculpe, Andressa. Obrigado, vereador Lucas. Solicito aos vereadores se tem mais alguma declaração de líder. Encerrado o grande expediente com